Depois do início da colonização e do regime das capitanias hereditárias, outro regime administrativo deveria ser pensado para o Brasil. Sobre isso nós vamos discutir agora. Bom dia a todas, bom dia a todos. Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer imenso em estar aqui. O meu nome é Misael, sou professor de História. E hoje eu gostaria de dar continuidade na discussão da história do Brasil. Não só para quem quer se preparar para o Enem, mas também para quem quer se preparar para a vida. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer um pedido. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não ativou o sininho para saber quando vai vir as novidades aí, aproveite esse momento e faça isso, tá? Se quiserem, pode me seguir também no Instagram, podem me seguir. O link para o meu perfil no Instagram se encontra na descrição do vídeo. Agora nós vamos começar a nossa aula. Na aula anterior nós comentamos sobre a questão da saúde no período colonial, como que isso afetava tanto a população branca quanto a população negra e a população indígena, e a relação da igreja com tudo isso, né? A relação do papel da igreja com relação a tudo isso. Devemos pensar que essa questão da saúde, ela transcendeu durante todo o momento assim da colonização, durante todo o momento assim da história do Brasil, certo? E o que nós podemos lembrar em relação à história política, né, nesse sentido, que as capitanias hereditárias não deram certo, né? Os motivos para que as capitanias não dessem certo, nós já falamos, né, nas aulas anteriores, a gente já falou sobre isso. E além disso, poucas capitanias que deram certo, como São Vicente, Pernambuco e Bahia. Tendo em vista isso que aconteceu, o novo regime administrativo da colônia brasileira, da colônia portuguesa, melhor dizendo, deveria ser pensado, certo? Como que se deu essa ideia, esse novo regime político? Começou em 17 de dezembro de 1548, em Almerim, Portugal. O Dom João, ele escreve uma carta para Tomé de Sousa. O Dom João III escreve uma carta para Tomé de Sousa, e essa carta conferia a ele o direito de ser o governador-geral do Brasil, o primeiro governador-geral do Brasil. E aí, nessa carta, estava dizendo que o Tomé de Sousa ele deveria tomar posse da Bahia, e que, além disso, os donatários, né, das capitanias aqui no Brasil ajudariam ele a administrar a povoação da colônia. Vale lembrar, galera, que embora o processo das capitanias hereditárias não tenha dado certo, isso não significou o fim das capitanias. As capitanias continuaram existindo. A única diferença é que elas deixariam de ser hereditárias, ou seja, deixariam de ser passadas de pai para filho, certo? Então vamos resumir aí. O Tomé de Sousa recebeu a carta branca para ser governador-geral do Brasil, certo? E nessa carta estava dizendo que ele tomaria posse da Bahia e que os donatários ajudariam ele com o povoamento, né? Assim que o Tomé de Sousa chegasse na Bahia, certo? E aí, a transcrição dessa carta vocês encontram na descrição desse vídeo, tá beleza? Tranquilo? Enquanto isso, o que estava acontecendo na região Nordeste? Na região Nordeste, você estava tendo a expulsão dos indígenas em Pernambuco, né? O que aconteceu? O Duarte Coelho, ele contou com a ajuda de um mercenário alemão chamado Hans Steden, né? E aí, eles acabaram expulsando os indígenas de lá, né? Então, enquanto o sistema do governo geral ainda não estava sendo pensado, os donatários deveriam agir por conta própria para poder lutar contra os indígenas na terra que sempre foram dos indígenas, né? Vale lembrar do que a gente conversou na aula número 1, certo? Aí em 29 de março de 1549, o Tomé de Sousa e sua expedição chegam no Porto da Barra, né? E aí o Tomé de Sousa trouxe junto com eles Capitão Mor,
né, que seria responsável pela defesa, ouvidor-mor, que seria o encarregado da justiça da América Portuguesa, ou seja, do Brasil colonial, e o provedor-mor, que cuidaria das finanças. Além disso, ele trouxe também arquitetos, pedreiros, carpinteiros, degredados, ou seja, pessoas expulsas de Portugal, funcionários, soldados e jesuítas. Aí sim, galera, nesse momento você já tem presença de jesuítas no país. Anteriormente, eu tinha falado que os jesuítas tinham vindo com Martim Afonso de Souza, mas eu acabei errando, tá? Eu corrigi essa informação. Os jesuítas, eles chegam agora com Tomé de Souza, tá? Até mesmo porque a Ordem dos Jesuítas foi fundada em 1534 por Inácio Loyola, certo? Por Inácio Loyola na Europa, se eu não me engano, em Paris, certo? Beleza. Então os jesuítas vieram juntos com o Tomé de Souza, certo? Além disso, o Tomé de Souza, assim como quando ele chegou com suas tropas, eles deveriam, né, tomar medidas necessárias para que pudesse fazer valer a administração dele. Então o que ele fez? O Tomé de Souza, junto com a sua frota, eles invadiram as terras indígenas e aí ele destruiu várias aldeias indígenas, né? Vale lembrar que nessa época, por você já ter jesuítas ali, provavelmente alguns indígenas, os que sobreviveram, estavam sendo catequizados por eles, né? E etc. Mas na real mesmo é que o Tomé de Souza acabou dizimando as terras indígenas. E nas terras indígenas, dessas mesmas terras indígenas que ele invadiu, que ele atacou, ele acabou fundando a cidade de São Salvador, a primeira capital do Brasil, certo? Então, e além disso, mas ele antes disso acabou incentivando construção de vários engenhos, acabou introduzindo o gado, né, que veio do Cabo Verde, os gados que vieram do Cabo Verde, né, para que os colonos que prestaram serviço para o Tomé de Souza pudessem administrar esse gado. Então esse gado ele foi dado para as pessoas que ajudaram o Tomé de Souza aí a tomar as terras indígenas, certo? Então vale lembrar que além dele ter incentivado o engenho, além dele ter introduzido gado em Salvador e dele ter construído a primeira cidade, né, de Salvador, isso foi em 1549, nesse mesmo ano os jesuítas também construíram a primeira escola, né, o que o senso comum chama de primeira escola do Brasil, que foi o Colégio Menino de Jesus, né? E eles construíram também a Capela da Ajuda, que foi a primeira capela da ordem aqui no Brasil. Então, graças a essas estruturas, que os indígenas e as indígenas da região ali, de onde seria Salvador, acabaram sendo catequizados, né, pelos jesuítas, certo? Aí é interessante a gente falar que nessa época os jesuítas eles eram liderados pelo Manuel de Nóbrega. E aí o Manuel de Nóbrega ele escreve uma carta para uma pessoa também envolvida com religião católica, onde nessa carta ela é demonstrada as demandas que os jesuítas tinham naquela época, né? Como, por exemplo, a procura de um local para construir o colégio jesuíta, né? Que no caso seria em Salvador mesmo, a criação da Escola dos Meninos de Jesus. E também necessidade de utensílios para batismos de pessoas, né? Que provavelmente eram indígenas, né? A gente precisa de crucifixos, que nós não temos, e etc.
O link para a transcrição dessa carta vocês também encontram na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá. A gente já sabe que o Tomé de Souza dizimou terras indígenas, construiu a primeira capital do Brasil ali, incentivou o gado, incentivou a construção de engenhos. Isso Tomé de Souza, né? E os jesuítas criaram igrejas ali, colégios, onde os indígenas seriam catequizados, certo? Nesse mesmo ano, em 1549, precisamente em junho de 1549, você também teve a criação da Casa de Câmara e Cadeia da cidade de Salvador. Isso é nada mais, nada menos do que a Câmara Municipal, galera. Então Tomé de Souza, ele não governaria sozinho, ele contaria com uma Câmara Municipal, com uma Câmara Administrativa, onde as pessoas se reuniriam para discutir não só o espaço urbano, como também a questão de obras públicas, cobranças de impostos e etc. Então toda a vida colonial seria pensada por meio dessa Câmara Municipal. E aí, o que acontecia? Essa Câmara, ela reunia os três poderes: o Executivo, Legislativo e Judiciário. Além disso, era composta de procuradores, escrivões, tesoureiros e funcionários que eram nomeados conforme a necessidade da Câmara Municipal. E essa Câmara, essa administração da Câmara, ela era formada tanto por comerciantes quanto por proprietários de terras, né? Então eram comerciantes e proprietários de terra que cuidavam da administração da Câmara, né? O que já demonstra aí uma questão bastante elitista, né? Eram pessoas que possuíam escravizados e que eram senhores de escravos, certo? Para você participar da administração da Câmara, deveria haver o que eles chamavam na época, o que a elite local chamava na época, de pureza de sangue, tá? O que seria a pureza de sangue, né? A pessoa com pureza de sangue não deveria ser descendente nem de negros, nem de judeus e nem de mouros, certo? Para a pessoa ter sangue puro, né? E poder governar aí e poder participar das decisões políticas dentro das câmaras municipais, né? Talvez isso explique por que hoje nós temos poucos representantes negros na política, né? Desde o período colonial, você já tinha um sistema político que restringia o acesso político aos pretos, aos mouros e aos judeus, né? Embora os judeus pudessem sobressair nesse sistema de uma outra forma que a gente vai discutir logo adiante, certo? Em 1550, você teve a intensificação do tráfico negreiro, né? Então, cada vez mais aumentava a quantidade de navios, de tombeiros, que viriam para cá, cheios de escravizados e escravizadas vindo da África, né? E aos poucos, em algumas regiões da América Portuguesa, ou seja, em algumas regiões da colônia, os africanos substituiriam os indígenas em seus trabalhos. Mas por que essas substituições elas ocorriam, né? Existem vários motivos, mas dentre os motivos nós podemos destacar três, né? Esses três motivos eram: primeiro, escassez de mão de obra causada pela catástrofe demográfica, ou seja, os indígenas estavam morrendo por motivos que já foram supracitados, né, na aula anterior. Então, eles deveriam ser, por causa disso, deveriam ser substituídos pelos africanos e pelas africanas. O outro motivo para a substituição dos indígenas pelos africanos é a questão da experiência que os africanos tinham com determinadas habilidades, né,
que eles precisariam para poder trabalhar nas colônias portuguesas, né? Então já tinham ferreiros, né, que eram pessoas que mexiam com ferro, enfim, determinadas funções que eles já praticavam nos reinos africanos que seriam necessárias para que eles executassem trabalhos compulsórios aqui no Brasil, aqui na América Portuguesa, né? O outro motivo seria a alta lucratividade do tráfico negreiro, né? O tráfico negreiro nessa época estava causando altos lucros, estava provocando altos lucros para quem aí participasse desse sistema econômico. No dia 13 de julho de 1553, Duarte da Costa, segundo governador-geral, chega ao Brasil. Então, nesse momento, Tomé de Souza acaba entregando o poder, passando o poder para ele. E aí, o que vai acontecer daqui por diante? É o que nós vamos ver na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Lembrando que nós também vamos disponibilizar aí na descrição do vídeo o link com a lista de todos os governadores gerais que o Brasil teve até a chegada da família real portuguesa, tá? Se vocês gostaram da aula, deixe o seu recado, deixe os seus comentários dizendo que pode ser melhorado, ative o sininho para as próximas notificações e se inscrevam no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa preparação tanto para o Enem quanto para a vida, beleza? Beijos do coração e até a próxima. Tamo junto!